Fala pessoal, beleza? Boa noite, né? Mais um fechamento de mercado, tá? Dia 21, tá? E algumas possibilidades de leitura para amanhã, né, pessoal? O que a gente pode fazer para se preparar ali para amanhã, tá? Primeiro a gente dá uma olhada no diário, tá? A gente está aqui, né, nessa região aqui que o preço, né, ainda não atingiu nenhum alvo, né, tão específico assim, né? Agora ele tem, né, isso aqui é aquela linha, né, de tendência do canal amplo, tá? Que a gente marcou. Depois eu vou tirar o zoom aqui e a gente dá uma olhada nela. O preço ainda não atingiu essa região e também não atingiu, né, o primeiro alvo, né, do rompimento desse pivô aqui, tá? Então ele está devendo para a gente aqui esses dois alvos. O preço vai dar esses dois alvos, pessoal? O preço não tem obrigação, mas ele gosta, tá? Depois de um certo tempo trabalhando com questão de alvos, né? Só que aqui é um alvo do diário, né? Isso aqui ainda pode, o preço pode dançar de lado até a média móvel de 9 e chegar, né? Rolar um power breakout aqui, né, e o preço finalmente vir. Mas por enquanto, né? A gente trabalhar o agora, né, a gente está tendo, né, sobreposição de barras nesse fundo aqui, algo como isso daqui, né? O preço deu uma travada, né? Sobreposição de barras. Aqui é a mesma coisa, né? Ele acabou fechando aqui, né? Praticamente em cima, né, da máxima de ontem, tá? Então ainda não quer dizer para a gente que tem intenção de subir, tá? Isso aqui, por enquanto, ele está deixando a gente ainda sem muita informação o diário. Também parecido com isso daqui, né, pessoal? O preço encontra, né, um suporte, cria um período de sobreposição de barras, tá? E aí essa barra aqui, ela fecha aqui em cima, né? Essa barra aqui, ela começa a mudar um pouco as coisas, né? Ela rompe, né? Ela tem uma boa definição, tá? Ela não é um doji mais, tá? Então as barras dizem muito pra gente. E hoje a gente teve mais um doji, tá? Então o diário não tem muita coisa ainda, né, para nos auxiliar. Aquela linha lá é daqui, tá, pessoal? Ó, tá, é esse canalzão aqui que a gente está falando, né, que está faltando ele testar. Ó, a mínima desse canal, né? A mínima desse canal aqui, né, provavelmente a gente vai ver pressão compradora, tá? É fundo de canal, é terceiro teste, tá? Vou colocar aqui no semanal só para vocês darem uma olhada. É mais fácil, né, de visualizar. Então a mínima desse canal aqui, né, ela é uma região de compra, né, uma região de interesse comprador, tá? Mesmo que ela não venha de uma vez, faça um fundo duplo, tá? A gente está falando de diário semanal, pode levar um tempinho. Mas aqui é uma região compradora, tá? Beleza? Então agora a gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos, pessoal. Tá? Galera, é o seguinte, né, hoje eu vou aproveitar para trabalhar alguns pontos aqui para ver se fortalece também, né, a leitura de vocês. Cada dia mais, né? O que a gente teve, né, hoje, pessoal, né? A gente teve esse gap de alta, tá? Aqui, né, o preço abre. Nesse gap de alta, o preço abriu aqui, tá? Onde está a seta, correto? Ele começa a subir, né? Quando ele começa a subir, ele encontrou, né, aquela LT, aquela LTA, né, que foi formada pelos topos. Topos mais altos, né, o que a gente faz? A gente liga eles, para ver o que vai dar. Né? O preço pode nunca chegar naquela região, ou às vezes ele pode chegar, e isso pode te auxiliar. Né? E ligar essa linha aqui, né, que é ligar essa máxima aqui, com esse topo mais alto, não vai te custar nada. Né? Tá? E se puder te ajudar, então vale muito a pena. Aí a gente copia essa linha e cola nessa mínima, né, que é a mínima de intervalo dentre esses dois topos aqui que você marcou, correto? E aí o preço vem, né, pela manhã e tenta chegar acima dessa região, vem e fecha abaixo. Depois disso, o preço abre aqui, né, e ele começa a subir. Né? A princípio ele subiu, tá? E aí você podia também ligar essa máxima aqui, que é a máxima mais alta até então, com essa outra máxima e o preço vem testar essa máxima aqui. E aí você tinha, né, uma wedge do M60, tá? Por que essa wedge ela é interessante, pessoal? Wedges elas são interessantes principalmente quando a gente está contra o movimento. Né? No M60, a gente não tem alinhamento para as médias subirem. Né? O que eu havia dito, né, no fechamento de ontem? A 9 estava flat, tá? E a 20 estava ficando cada vez mais flat. Tá? Então, quando as médias estão flats, é o momento, né, que os wedges são essenciais, né, que a gente tem que observar, porque quando o preço ele faz nova mínima, normalmente tem realização de lucro. Tá? Traduzindo isso daqui, né, dentro da leitura do Allbrooks, ele cita que sempre que o preço ele faz nova máxima, né, aqui, e a formalização dessa nova máxima muitas vezes é o wedge.
né, que ele vai um pouco acima, chega naquela região, e aí, né, os comprados começam a realizar lucro. E quando os comprados começam a realizar lucro, né, a realização de lucro dos comprados são vendas, né? E a partir daí, isso daqui já começa a gerar esse movimento de baixa. E os vendidos aproveitam essas regiões, tá? Então as médias elas não tinham alinhamento para esse preço subir, né, de maneira direta, né? Pelo menos não sem ter um bom fechamento de alta, depois ter um pullback para depois, né, o preço se deslocar de maneira um pouco mais fácil para cima, tá? O que a gente via, né? A gente via lateralidade, tá? Beleza? E aí essa lateralidade muitas vezes ela gera, né, essa sobreposição de barras, até mesmo do M60. Tá? Então essa barra aqui ela acaba fechando dentro da anterior, essa daqui fecha dentro da mínima dessa, essa daqui fecha fora, a seguinte volta e fecha dentro dela, tá? Essa daqui rompe, tá? E aí aquela linha que a gente ligou, né, que é essa aqui, ó, você fazer isso aqui, trazer e copiar ela nessa mínima aqui embaixo, aqui ela trouxe, né, o teste dessa região aqui, tá? Essa mínima aqui. Veio testar essa região e voltou a subir, tá? Então aquele canalzinho de alta, né, apesar, né, de toda a estrutura de baixa, né, a partir do momento que ele deixou esse fundo mais alto e deixou máximas mais altas, tá? O dia de hoje ele foi fazendo o contrário disso durante quase todo o dia, né? A gente já vai olhar ali nos 5 minutos. Outra situação importante, né, foi essa mínima aqui, de ontem, tá? Não era a mínima do dia, mas era uma mínima. E aí, a gente quer saber se a mínima tem relevância ou não, né? Além da mínima, pessoal, tinha essa região aqui de plot de volume, tá? Essas regiões, né, muitas vezes o preço acaba não rompendo elas de uma vez, né? Muito fácil, tá? Então são suportes que vocês têm que dar atenção, tá? E aí ele testa a mínima e começa a subir. E aí é quando as coisas começam a fazer sentido, né? Que é aquela questão que eu falo para vocês. A gente busca trades que a gente consiga justificar. Tá? Um fundo duplo é uma justificativa para uma compra. Não justificativa para deixar a compra aqui, mas para depois que eu ver algum tipo de estrutura de alta, aí sim, tá? Em time frames menores. Então eu estou olhando o 60 justamente, né, o tempo todo para eu poder estar formalizando, né, uma ideia pelo macro. E é mais fácil eu ver esse fundo duplo aqui, tá? Do que lá nos 5 minutos. Nos 5 minutos, para eu observar isso daqui, eu preciso estar com a tela bem aberta, né? Tá? Então aqui nos 60 minutos é um pouco mais fácil. E aí o preço chega na média móvel de 20 de novo e sai com barra de ignição. E o que, que ele encontra aqui embaixo? Ele acaba encontrando, né, aquela região que você duplicou, tá? Por conta desse toque e por conta desse toque. E você só duplicou uma região e essa região ela acabou servindo de suporte, né? Então, algumas coisas vocês vão fazendo, né? E ela vai te auxiliando dentro das suas operações, correto? Severiano, meu caro, falei que a gente tinha que aguardar o fechamento, né? Porque o Allbrooks, ele trabalha fechamento de barras, né? E como a gente trabalha só com barras fechadas, né? O preço fechou, né? Um pouco mais animado, né? Ele acabou fechando aqui, né? Já numa região um pouco mais de alta, bem em cima da região de troca de polaridade, né? Inclusive. O que, que seria essa região de troca de polaridade, né? Aqui, tá? Ó. Essa marcação aqui, né? Que era esse topo dessa movimentação aqui até então, tá? Aí o preço abre aqui em cima, né? Veio testar, né? Ficou a possibilidade dele voltar a subir, né? Por conta disso aqui ser uma região de troca de polaridade, e ele cumpriu a sua função, né? Por determinado momento, tá? Beleza? E aí ele volta a descer, fazendo mínimas mais baixas, né? Tá? E agora no final da tarde ele encontrou a mínima do canal, né? O canalzinho de alta, tá? E fecha positivo aqui, fecha inclusive na sua máxima. Porém, né, desse fechamento, é que é uma barra que está entre as médias. Tá? Por enquanto, essa movimentação ainda carece, né, de uma possibilidade de lateralidade. Então, em lateralidades, né, o que a gente faz? A gente liga, né, a gente deixa essas extremidades aqui marcadas, tá? Para caso o preço atinja essas extremidades, a gente fica de olho no comportamento dela. Tá? A gente pode até ligar alarme, né, para auxiliar. Fica também ainda a LT, né, tá? A linha de tendência do canal, né, tanto de alta quanto de baixa. Se, né, em determinado momento tivermos o rompimento, tá, dessa região,
Desculpa, pessoal, precisei atender uma chamada aqui e perdi um pouquinho o fio da meada, tá? Mas, então essa movimentação aqui, né, ela, além de, tá, ter fechado, com as médias cortando o preço, né, essa lateralidade, até agora, pessoal, a gente também não teve rompimento dessa outra região de troca de polaridade aqui, tá? Que é essa aqui, ó, tá? Dessas mínimas aqui, certo? Foi onde o preço encontrou uma resistência aqui e fez essa boa movimentação de baixa, tá? O preço chegou aqui de novo e acabou fazendo uma boa movimentação de baixa. Esse fechamento aqui, pessoal, tá? Dentro da metodologia do Walbrooks, a gente considera rompimentos, né? Quando a gente tem um bom afastamento da região, tá? Ou pelo menos mais que 60% da barra, né, para fora da região a ser rompida. E aí aqui eu vejo dois pontos negativos, né, que não me deixam tão, né, ainda tão interessado, por exemplo, em mudar meu ponto de vista para compra, tá? Por enquanto, é mais interessante eu continuar procurando por venda, tá? Mesmo que ele venha alto aqui, ainda é um pouco mais interessante eu continuar procurando por venda, né? Principalmente se ele chegar próximo do topo desse canal aqui. Aqui tem essa outra linha aqui, né, que tá ligada, tá? Dessa tendência de baixa toda, né, também. A gente deixa algumas linhas ali para ver o que o preço vai fazer, né, quando ele chegar até ela, tá? Então, aqui, tá, pelos 60 minutos ainda fica a ideia de lateralidade. Parou em cima da região de troca de polaridade, né, não a rompeu, tá, também. Tá, e fechou na sua máxima. Eu não me espantaria se amanhã, né, o mercado abrisse até com interesse vendedor já, né, um gapzinho de baixa ali e com um pouco de movimentação de baixa, tá? É um bom fechamento na sua máxima? É, tá? Mas ainda é uma tendência de baixa, tá? Então, se você aumenta o time frame, você coloca, por exemplo, 120 minutos, você vai ver mais baixa, tá? Você está vendo uma alta, mas é uma alta que está se iniciando. E o que que vai me fazer, né, mudar essa ideia de pensamento de estar vendendo? Na hora que eu vi renovação de máxima, né, mais constante. Por enquanto tá legal, só que tá para uma lateralidade, tá? E em lateralidade eu prefiro optar por estar do lado do time frame que está, né, direcionado, por exemplo, para as médias, né? Então eu estou com a 9 abaixo da 20, certo? Então, por aqui eu ainda prefiro, né, tá buscando vendas porque eu sei que é mais fácil, né, do preço descer e também meu stop também fica um pouco mais protegido, né, pessoal, tá? Principalmente quando a gente entra com aqueles stops de 1 minuto ali protegido pelas médias. Se os 60 minutos ainda tá com candles vermelhos, a gente ainda tá numa tendência de baixa, tá? Beleza? Então, manter essa questão dessa ideia, né? Tá? Aí amanhã você vê, né? Se o preço abre num gap de alta, o que, que você tem, né, aqui de importante? Você tem que estar com essa máxima aqui, né, já marcada, correto? Essa. E o topo do canal. Então eu vou ligar um alarmezinho aqui no topo do canal e vou deixar um alarme ligado aqui. Para quê? Para quando o preço chegar nessa região, né, caso ele venha a testar essas regiões, eu estou esperto aqui. Aqui também tem aquela confluência com essa outra aqui, né? Tá? Que é com aquela linha. E, né, a máxima de toda essa lateralidade aqui, tá? Que a gente está vendo também. Tá? Então, se você não está visualizando muito bem esse canalzinho, né, que fez esse fundo aqui um pouco mais alto e renovou 3 máximas, tá? Então ele não renovou a mínima de novo, tá, pessoal? Aqui ele não renova a mínima, então ele deixa a possibilidade dele vir, né, renovar a máxima. E se ele renovar a máxima, aí a gente tem que observar qual vai ser o comportamento do preço nessa região aqui. Né? Porque aqui é uma zona de interesse. Né? De interesse de quem? Dos vendedores. Então aqui pode ter realização de lucro, tá? E aí, né, um rompimento tanto dessa região, né, quanto dessa, tá? Desse canalzinho, dessa lateralidade, e aí vai gerar pode gerar movimentos melhores. Né? Por exemplo, o rompimento dessa região, né, provavelmente pode chegar a nos levar ali no nosso alvo ali, né, que está faltando, né, que é o primeiro alvo daquela movimentação que a gente mostrou, tá, do diário. O que, que a gente havia feito também, né, pessoal? Isso aqui, ó. Ainda trabalhando espelhamento, né, ele tem confluência, né, com essa região aqui dos 98, tá? Beleza? Então aqui tem confluência de dois alvos, também está faltando, né? Mas o preço ele vai, né, pro lado que tiver mais peso, né, de quem realmente movimenta o mercado, tá? Então vamos dar uma olhadinha agora nos 5 minutos.
para a gente ver, né, um pouco de possibilidade no dia de hoje. Abriu no gap de alta, né, pessoal, como a gente já comentou, tá? Fez uma máxima aqui, ó, outra máxima aqui, tá? E a outra máxima aqui. Então aqui você tem, né, 3 puxadas, tá? Você tem essa primeira puxada, tá, que leva essa movimentação até aqui. Você tem uma segunda puxada um pouco mais fraca, que leva essa movimentação até aqui. E você tem uma terceira puxada mais forte, tá? Aqui você tem uma wedge, né, no intraday. E lá nos 60 minutos, o preço estava, né, numa movimentação de queda. E encontrando, né, a wedge dele dos 60 minutos, tá? Bem aqui, nessa região. Tá? Então essas 3 movimentações aqui foram as únicas movimentações, né, ascendentes do dia, certo? Tá? Aí depois disso, pessoal, o preço não renova a máxima mais. Né? Aí você tem essa máxima. Aqui você tinha uma região de resistência por volume. O preço só chega até ela, não chega a vir acima. Aí você tem uma máxima um pouco mais baixa e uma máxima um pouco mais baixa. Tá? E aí a gente volta, né, para aquela ideia do contraditório, né, que o Brooks nos traz. Que é o quê? Por exemplo, aqui teve gatilho de compra, tá? Tranquilo, né? Uma movimentação, uma puxada, uma segunda puxada, né? Dava pra gente pensar que poderia ter uma terceira puxada até aqui, tá? Aqui é a zona de realização de lucro, né? Principalmente quando a gente tem... Aqui a gente tem a questão do contexto lá dos 60 minutos que está contra a gente, né? Se os 60 minutos estivessem alta, o que a gente ia esperar? Que aqui tivesse um pequeno pullback, rompimento, né? Ia manter uma estrutura de alta, tá? Só que nos 60 minutos isso estava bem difícil, né? Então, por isso a gente mantém sempre aquela leitura dos 60 minutos ali em dia, tá? Tá, e aí o preço vem, né, e renova a mínima. Renovou a mínima e não renovou a máxima. Quando ele não renova a máxima, o que o preço pode vir fazer? Renovar a mínima, né? Afinal de contas, ele está tentando manter agora uma estrutura de baixa. E aí o preço vem, né, mantém essa lateralidade aqui, né, que aqui foi um período de lateralidade, mas ainda assim renovou a mínima, né? E aqui foi aquela lateralidade estreita, tá? Certo? E aí ele vem até aqui. E aqui ele não renova a máxima. E sai com uma barra de ignição, gatilho de venda, tá? O que você podia esperar, né? A partir do momento que você vê essa barra? Ele não renovou máxima, tá? É uma barra de decisão. Né? Que ele viesse, por exemplo, né? Renovar a mínima. Tá? E a mínima que a gente tinha até então era essa. E o preço vem e renova a mínima. E aí ele volta a subir, né? Forma esse canalzinho aqui, certo? Volta a subir. Faz uma mínima novamente mais baixa, tá? Deixa outra barra de ignição, tá? Gatilho de venda, tá? Se você vende aqui, né? A princípio, no mínimo, né? Você tinha que esperar que o preço viesse, renovar essa mínima aqui. O preço renova essa mínima, faz pequeno pullback, deixa novo gatilho, ó, tá? Aqui foi a melhor movimentação, né, do dia, depois de toda essa movimentação péssima aqui, né? Aí aqui você teve uma movimentação linear de 1000 pontos, tá? Então aqui acabou sendo a melhor movimentação do dia. Aqui, pessoal, o que a gente havia ligado também, né? A princípio a gente havia feito essa ideia de triângulo expandido, né? Que foi as postagens que eu fiz pela manhã. E aqui, né? A gente tem da máxima da primeira barra, da mínima da primeira barra, ligada com essa região aqui, tá? Você encontrou alguns pontos de suporte aqui, tá? Aqui foi o fechamento do gap também, ó, tá? Então ele fez uma wedge aqui, né? Testou essa região e fez o fechamento do gap, até então do dia. Sai com nova barra, né? Aí aqui essas entradas a gente acaba pegando, né, pelo M1, que a gente entra aqui, né? Tá? Entra mais baixo, né? Pensando no retorno à média lá, tá? Aqui é aquele fundo, né? Lá do canalzinho de alta, tá? Essa região aqui, certo? E aqui é próximo, né, daquela região da wedge, tá? De novo, aqui. Beleza? Então você tinha a questão de um triângulo expandido. E ele está quase, né, no meio, tá? Esse triângulo expandido aqui. Vou até deixar essa linha aqui, né, ligada como linha, tá? E aí aqui você tem o topo do canal, né, que a gente havia falado. Ó. O topo do canal está aqui a 800 pontos, certo? E aqui, né, você tem o fundo, né, daquele canalzinho lá do que a gente marcou no M60, tá? Essa daqui eu acho que eu vou apagar. Vou apagar essa daqui também.
e vou deixar as marcações, né, que a gente falou. O que eu tenho de interessante? Eu tenho a máxima, tá, dessa movimentação, e eu tenho a mínima dessa movimentação bem aqui, a princípio, tá? São regiões, né, que podem nos dar um pouco de trabalho, tá? Beleza? Então, dependendo, né, de onde o preço abrir, o preço fechou esticado, né, pessoal, pelos 5 minutos, tá vendo? Se ele abre aqui, por exemplo, nessa região aqui, ele vai acabar precisando, né, fazer um certo pullback, né, para ficar mais próximo das médias, né, e poder ter continuidade, tá? Se ele abre, por exemplo, aqui, né, no fundo e próximo dessa região aqui de volume, né, ele abre em cima de duas resistências, dois suportes, tá? E ele pode gerar um pullback também, mas aí é interesse vendedor, depois ele pode voltar a cair, tá? Beleza? Então a gente está ali nos 60 minutos numa zona complexa, tá? Que é o preço entre as médias. O que a gente gosta de ver? O preço de um lado, tá? Porque aí o preço tende a deslizar mais fácil. Aqui ele tende a nos complicar um pouco mais, tá? Aí se vocês lembrarem lá do diário, né? O diário ele também, né? Tá deixando, né? Fechando entre sobreposição de barras, tá? E aí eu vou trazer um minuto para vocês aqui, né? Pra gente dar uma olhadinha, né? O que tinha no minuto, né? Teve uma compra aqui, né? Pagou até o topo duplo 220 pontos. Teve outra compra aqui, né? Pagou 150 pontos. Teve essa venda aqui, né? Que pagou 229 pontos. Essa compra aqui, tá? Pagou, né? 170 pontos. Essa outra compra aqui de pullback, né? Que já fecha acima da VWAP com melhor alinhamento, né? Pagou 420 pontos. Né? Esse aqui, aí aqui forma, né? Aquela wedge, tá? Olha só. E aí você vê um preço de fechamento de reversão, né? Pode ser considerado um trap com essa segunda barra. Depois uma boa movimentação de baixa, tá? E aí você teve gatilho aqui, né? Tá? Gatilho de venda aqui, ó. Tá? Que acabou pagando ali mais 250 pontos. Esse gatilho aqui não andou, né, pessoal? Aqui foi aquele momento que parou de renovar a máxima, tá? Momento exato que o preço parou de renovar a máxima. Região de resistência por volume, né? Olha, o preço testa essa região e volta a cair. Voltou a cair, você sabe que o preço não teve continuidade, né? Tá? Beleza? Aqui teve a wedge, né? E aqui tinha essa região também, né? Que era continuidade, tá? E aí começou, né, a ter os topos mais baixos. Aí aqui foi aquele momento de lateralidade, né? Bem intensa, tá? Até deu alguns trades aqui pelo minuto, né? Aqui complicado, né, de você vender, tá? Em cima do suporte por volume, em cima da 200, aqui eu não faria essa venda não, tá? Por ter já aqui muitas resistências, né, para o preço, tá? Então pode voltar de imediato. Pagou alguns pontos, né, mais 247, tá? E aqui, pessoal, o que funciona numa lateralidade dessa aqui é mais a questão de você ter contexto mesmo, né? Você lateralidades assim, ó, tá? Elas tendem a não andar, né? Principalmente se você pegar a compra já ali, ó. Por exemplo, essa compra aqui, ó. Essa daqui, beleza. Qual que era o alvo? A máxima anterior, 211 pontos, né? Agora essa daqui, que já está na cara da máxima, né, anterior, e se é lateralidade, a tendência é ele chegar aqui e falhar. O que acontece em lateralidade, né, pessoal? Ele testa uma nova mínima e falha. Testa, nova mínima e falha. Testa, nova máxima, falha, né? Então, isso é o que acontece, né, em lateralidade. Região de suporte por volume, tá? Funcionando muito bem, deixou um preço de fechamento de reversão aqui. Por contexto, até dava para entrar aqui, né, no rompimento dessa barra, tá? Pensando ali no retorno a 50. Aqui para scalp, tá, pessoal? Só se você estiver animado mesmo para pegar a movimentação aqui, tá? E aí, né, ele deixou mais uma wedgezinha aqui, né, no micro, tá? Que é essa aqui, ó, essa máxima, ligada nessa máxima, né? Chega nessa região aqui para testar, tá? Chegou aqui, né, não andou. Aí o preço vem, né? Realinha as médias, volta, faz um pullback, power breakout, né, aqui na 9, tá? Gatilho de venda, stopzinho de 94 pontos, tá? Pagou 420. Beleza? É a leitura de tendência, né, pessoal? Só que é o alinhamento da tendência aqui no M1, tá? É o preço de um lado só das médias, aquilo que eu falei, né? A gente não quer isso daqui, né? O preço cortando as médias, tá? Sem definição. Por quê? Porque a gente está olhando 60 minutos, e 60 minutos, né, vai levar uma hora, né, para a gente ver uma próxima barra. Né? Então, se uma barra fica descendo, às vezes por uma hora, né, acaba nos dando bons trades aqui, né? Ele chega até a alinhar.
Mas lá nos 60 minutos, né, se lá nos 60 minutos, por exemplo, a barra de amanhã fecha, né, em queda, né, a próxima barra pode simplesmente fechar em alta, tá? E pode manter essa lateralidade chata aqui, ó. Digamos que isso daqui, né? Ó, né? Lateralidade. Uma barra em alta, uma barra em baixa, uma barra em alta, uma barra em baixa, uma barra em baixa. Aí ele se afasta um pouco, volta, tá? É a mesma coisa, tá? É a mesma leitura do preço, tá? Então, essa leitura do preço ela acaba funcionando, né, em qualquer time frame. Aqui de novo, né, virou um canalzinho de alta, né? Tá? Aqui foi aquela movimentação que a gente havia marcado lá nos 5 minutos, ó. Aqui temos um pequeno canal de alta, tá? Esse canal de alta foi rompido, certo? Aqui você teve gatilho de venda. Aqui você teve um pullback, ó, tá? Ele testa aqui a região de volume. Esse teste aqui até foi cirúrgico, né? Tá? Aqui, ó. O preço ele só tocou a região, né? E já voltou a subir, tá? Às vezes ele sobe e reverte. Não foi o caso, tá? Teve novo gatilho de venda, né? O preço chega até a 9, anda de lado, power breakout de novo. Teve gatilho de venda, apagou 200 pontos em 2 minutos, tá? Aí ele faz um novo pullback, certo? E aí mais gatilhos de venda. Os gatilhos de venda acabaram pagando muito bem, né? E aí teve aquela movimentação, né, de 1000 pontos, tá? Desde aqui do primeiro gatilho de venda, né, que você podia estar aproveitando, né, esse alinhamento. Aqui foi um Fab 4, tá, pessoal? Fab 4 de venda, né? É o alinhamento completo, né, inclusive com as 200, beleza? E aí o preço chega, né, naquela wedge aqui do triângulo expandido, tá? Ele chega naquela região do triângulo expandido, né? Tá? É essa mínima com essa mínima aqui, né? O preço acaba chegando aqui nessa região, tá? Do triângulo expandido, né? E acabou deixando, né, um excelente repique, né, tá? Esse repique aqui que acabou sendo, né, muito bom. Tá? Aqui ele deixou gatilho de compra, ó. Até a 200 pagou quase 500 pontos, tá? Aqui o preço realinha, né, com a 50, tá? Aqui virou tendência de alta, tá? Tendência de alta, né, provisória, né, já que a 200 ainda está ali em cima, né? E a leitura do preço ainda é que aqui a 200 ainda é uma resistência para ele, tá? Aí ela fez essa devida resistência para ele, teve mais uma movimentação de baixa, né? Gatilho de venda aqui, ó, pagou mais 200 pontos. O preço volta, testa 200, realinha, né? Aqui virou Fab 4 de compra, tá, pessoal? Finalzinho da tarde ali, nos últimos minutos. Aqui já não é para estar operando mais, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Você não fez dinheiro, né? Das 9 até as 13 horas, né? Tá? Ou se você não pegou aquelas movimentações mais cedo, né? Aqui já é para estar quieto, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não dá pra ficar... Hoje teve, né, uma boa movimentação, tá? Isso aqui, né? Depois das 17h15, né? Tá? 17h20 mais ou menos, né? Aí tem um pullback, ó, na 9. Sempre falo para vocês que quando o preço não toca a 20 é porque a tendência está muito forte, tá? Não importa o time frame, tá, pessoal? 60, o 5, o 1. Gatilho de compra, ó. E aí, né, até o final da tarde, mais 675 pontos, tá? A leitura permanece, tá? O horário é que muitas vezes não ajuda, né? Às vezes fica só essa consolidação e você perde ali o seu tempo, às vezes está fazendo atividade física ou outra coisa, tá? Olhando o gráficozinho ali no final do dia, tá? Que às vezes o volume, né, cai bastante, tá? Beleza, pessoal? Então a gente conversou ali sobre os gatilhos, conversou sobre lateralidade em fundo, né? Aqui a gente está um pouco deslocado. O preço pode se manter ainda nesse fundo aqui até as médias irem se aproximando, tá? E aí decidir, né? Se ele vai vir aqui, né, buscar nossos alvos, tá? Ou ele pode fazer uma reversão antes já, né? De buscar nossos alvos, um teste na 9, um teste na 20, para depois voltar a cair, né? Um pullback, tá? E aí a gente vai trabalhando conforme isso. Mas pelos 60 minutos, apesar dessa barra aqui ser uma boa barra, né, ela se encontra no meio, né, das médias. Isso daqui ainda nos diz ainda que a gente ainda está tendo lateralidade. Então a barra de amanhã ainda pode fechar em baixa e a subsequente a ela, né, voltar para a movimentação de alta, tá? Movimentação legal aqui vai ser quando a gente romper esse canalzinho aqui agora que a gente visualizou, né?
romper para cima, tá? Essa movimentação aí para ele fechar esse gap, tá? Ou um rompimento de baixa, né? E vir buscar nossos alvos ali, tá? Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui no dólar, né? Que às vezes tem uma correlação aqui que a gente pode, né, utilizar. O dólar fechou numa movimentação de baixa hoje, tá? Aqui é aquela marcação, né? Para quem acompanhou os vídeos anteriores, tá? Aqui foi o último gap fechado, tá, pessoal? O Brooks cita, né, que o preço muitas vezes ele busca, né, fechar esses gaps, né, como alvo, né, específico. Aqui foi cirúrgico, né, o fechamento desse gap aqui, esse último gap, né, e que deu start a essa movimentação de queda, tá? O dia de ontem, né, fechou bem positivo, tá? Só que está bem afastado das médias, né? Eu havia falado isso, né? Quando o preço se afasta demais das médias, tá? A gente fica, né, com aquela ideia, né, de que ele pode muito bem fazer um pullback, né? É só um pullback, se aproximar de novo das médias aqui para ganhar mais impulso. Aqui ainda tem um bom espaço aqui para ele chegar na 9, tem quase 50 pontos, né? Então se ele ancora aqui na 9, né, ele pode pegar o impulso e voltar a subir. E aí aqui de novo, né, aquela ideia, tá? O preço veio até aqui, tá? Ele sobe, tá? Não renova a máxima, vem aqui não renova a mínima também, tá? A mínima era aqui até então. O que ele fez? Ele renovou a máxima, certo? Aí ele desceu, né, forte. E ele de novo não renovou a mínima. A mínima até então era essa, tá? E ele tá ainda naquela ideia, né, de que ele pode vir aqui renovar a máxima, tá? De fazer o teste acima, tá, dessa região aqui. É para concluir, né, essa leitura de possibilidades, né? Que é o que o preço fica tentando fazer, né? Aqui é um canal também, né? Um canalzinho que mais se parece com uma lateralidade, tá? Que é esse fundinho aqui, né? Essa linha copiada aqui também, tá? Mais se parece com uma lateralidade, né? Mas ainda está devendo, né, um teste máximo aqui por não ter renovado, né, a mínima até então. E aqui, né, tem essa característica zona de lateralidade, né? Só que está uma lateralidade com fundos levemente ascendentes, né? Então a gente vai tentando buscar as minúcias, né, da movimentação do preço ali, para a gente tentar formular algumas ideias, tá, pessoal? 60 minutos, pessoal, tinha fechado bem alinhado, né? Só que o diário estava um pouco afastado, né? Mas os 60 minutos estava bem alinhado. E o que o preço fez hoje, né? O preço vem, tá? Trabalha, né? Essa primeira barra aqui deixa toda uma ideia compradora, tá? Essa barra, por quê? Porque essa barra veio, praticamente tocou a 20, voltou e fechou positivo, né? Aí ele deixou aquela ideia de compra, tá? Não deu gatilho, tá, pessoal? Mas pela barra, né, ela deixa aquela ideia de compra, né, de continuidade. Não vimos, né, a questão da continuidade, né? Vimos a questão de uma lateralidade aqui, tá? E depois veio abaixo. Tem alinhamento, pessoal, para isso aqui cair, tá? Do jeito que estava, tudo subindo? Não. A descida foi uma descida chata, uma descida lenta, tá? Se você vendeu, você teve que esperar um bom tempo aqui para você ver, né, algum tipo de uma... Você não vê barras amplas, tá? É isso que eu quero dizer. Não é muito confortável para os vendidos vender quando o M60 tá desse jeito aqui, tá? Mesmo com o diário afastado das médias, né, a gente sabe que o cenário tá mais para compra do que para venda, tá? Beleza? E aqui, né, o preço encontra aqui essa região de suporte por volume e volta a subir. Deu uma travadinha nessa outra região aqui, né, agora de resistência por volume e voltou a descer. Então eu vou deixar marcada essa região aqui, ó, porque ela já segurou o preço uma vez, tá? Eu vou deixar ela marcada aqui. Inclusive o teste dela foi aqui. O M60, pessoal, tá até um pouco pior lá do que o índice. Porque olha, as médias estão bem agarradas, tá? Estão bem próximas, né? E quando as médias estão assim, né, o que a gente costuma ver? A gente costuma ver uma barra vir aqui, né, testar uma máxima, depois a barra seguinte às vezes volta. Essa região da VWAP aqui acaba sendo interessante, deixar aqui, né, como alarme, tá? Por quê? Porque se eu estou pensando em lateralidade, eu estou buscando pontos que o preço pode parar, tá? Aí eu vou tentar encontrar algumas wedges ali, né, dentro da movimentação do preço, tá? Para eu tentar achar justificativa, né, para as minhas operações, tá? Beleza? Então 60 minutos aqui ainda nos dá a ideia de lateralidade. Ó. Aqui você ainda tem a média móvel de 50 ainda como suporte. Não chegou na média móvel de 50 nenhuma vez, tá? A vez que chegou aqui embaixo, ó, voltou a subir.
tá? Então depois de toda essa movimentação, né, ainda não testou a média móvel de 50 aqui. Além disso, né, além dessa movimentação, né, você tem essa linha aqui que eu acho que ela deslocou um pouquinho, tá? Que é de você ligar esse fundo com esse aqui. Ele veio testar essa região aqui e ele está em cima dela, tá? Beleza? Então ele está, né, em cima, né, de uma região de decisão também. Então, se tivermos realmente um rompimento disso daqui, né, aí a gente agora vai poder trabalhar o movimento espelhado aqui para baixo, tá? E aí você vai formulando ideia de novo, né? Expectativas, tá? M60, rompimento dessa região 5081. No segundo alvo, ficaria com uma região de confluência bem interessante, tá? Por quê? Porque seria uma região de fundo duplo, né? 5,50, certo? Então aí seria um alvo até um pouco mais interessante. Por quê? Porque ele tem uma confluência com outro fundo, né? E daria a ideia, né, de que a gente está aqui em cima, né, numa grande lateralidade agora, né, aqui no dólar, beleza? Mas antes ele precisa romper. Aquela ideia, né, pessoal? Quando o preço rompe, a gente pensa em movimento projetado. Enquanto o preço não rompe, tá? Ele pode muito bem só manter esse canal aqui, tá? Pode muito bem só vir aqui e manter esse canal, certo? Aqui, né? Agora, como ele já falhou, né, até dá pra gente buscar um novo canalzinho aqui, ó. Como ele já veio a falhar aqui, a gente até melhora um pouco a angulação desse canal, tá? A gente está trabalhando. E a mínima desse canal está aqui, ó. Aí já é um canal com uma angulação não tão forte, né, pessoal, tá? Mas ainda é, né, uma movimentação de alta, tá? Lá nos 60 minutos as médias ainda estão alinhadas para subir, apesar, né, do preço ter se afastado demais, né, das médias. Então tem essa ideia, né, de que às vezes quando você olha o diário, né, às vezes o preço ele não tem, né, força para já continuar subindo de uma vez e lá dar alvo sem que ele faça um pullback. Então quando você começa, né, a usar as médias também como localizadores, né, você acaba, né, ficando um pouco mais bem preparado, né, para aquilo que o mercado pode, né, te oferecer, tá? Preço, se você começar a se acostumar com isso, é igual aqui, ó, essa movimentação de baixa. O preço chega a se afastar demais, ele lateraliza, né? E depois ele tem continuidade. Ou ele vai lateralizar e vai fazer um pullback, tá? A ideia aqui é a mesma, tá? O preço estava bem afastado das médias. Olha a distância que o preço está da 9 aqui, ó. 130 pontos ele fechou, tá? Não é muito comum o preço andar muito afastado das médias. Aqui também estava bem afastado das médias, 170 pontos. O que aconteceu? Um doji, depois um pullback. No dia seguinte abriu com a movimentação de alta, tá? Então a gente tenta ler isso daqui, apesar dos gaps, né, da movimentação, como a leitura normal do preço que a gente faz ali nas barras sequenciais, tá? Beleza? Então falamos dos 60, né? Agora a gente dá uma olhada aqui nos 5 minutos, tá? E os 5 minutos, ó, se a gente distanciar, né, você vê aquele mega canal de alta, tá? O preço vem se mantendo e ali ele fecha, né, praticamente em cima, tá? Dessa região. Então se ele romper, né, a gente ainda tem a ideia daquele outro canal, né, que foi esse aqui que a gente fez. Eu vou puxar ele aqui para mais próximo da extremidade, tá? Porque eu liguei pelo M60. Aqui ele não chegou a testar a região, tá? Faltou um pouco de força. E aí aqui você tem, né, o dólar no dia de hoje, tá, pessoal, nos 5 minutos. Ele abre, né, um gap de baixa, interesse vendedor, tá? Faz um pullback, né, fechando praticamente aqui um topo duplo, né, nessa região, tá? Aqui você tinha nessa região aqui de suporte, né, de resistência por volume, né, o preço abre aqui em cima dela e fecha negativo. Faz um pullback, testa essa região e volta a descer, tá? Gatilho de venda aqui, né? Entrada aqui, ó, stop 19 pontos, pagou 50, tá? Outras entradas, né, ele teve aqui, né, tá? Gatilho de venda, né, gatilho de venda. Aqui ele faz um pullback na 9 e na 200, tá? Deixa novo gatilho de venda, entrada aqui, ó. Stop de 9 pontos, pagou 34, tá?
E aí ele faz nessa região aqui de fundo duplo, né? E encontra, né, um ponto de parada, né? Aquela movimentação que a gente viu lá, mais clara, né, também nos 60 minutos. Então, fundo duplo, pessoal, é sempre uma região, né, complicada, tá? Complicado, eu digo assim, para você pensar em ter continuidade em estar vendido, tá? E aqui ele acabou fazendo uma wedge, né, pessoal? Só que essa angulação aqui não deu, né, a formação, por exemplo, da linha, tá? Mas aqui eu tenho ó, uma perna de baixa, tá? Uma puxada, né, de alta, uma segunda puxada, tá? Um novo pullback e uma terceira puxada, tá? Então aqui, apesar de você não ver, né, essa movimentação, tá? O preço acabou fazendo três puxadas, tá? Três puxadas de movimentação de baixa, tá? Uma, duas, três, tá? E o All Brooks, três puxadas, né, como falei em outros vídeos para vocês, né, é quando, né, ele acaba vendo a possibilidade ali dele sair para ver o que, que vai acontecer com o preço, tá? E aqui a gente tem uma lateralidadezinha, né, tem esse fundo aqui que acabou ficando mais alto, né, então a estrutura mudou também, né? Fundo, 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 tá? Cadê o fundo mais baixo aqui? Não teve, tá? Então, se a gente não tem o fundo mais baixo aqui, né, a estrutura mudou, tá? Aí ele para de renovar mínimas, né, e começa a tentar, né, renovar máximas, tá? Beleza, pessoal? Então, 5 minutos aqui. O que, que a gente tem também? A gente tem esse canalzinho aqui agora, né? Que aí é algo mais próximo, né, do time frame que a gente está trabalhando, tá? A gente tem esse canal aqui, máxima dessa movimentação, tá? Se ligou a esse ponto, é esse ponto aqui, tá? Então, esse ponto aqui é a máxima mais alta, tá? Dessa movimentação, tá? Ele toca aqui e não toca mais ninguém. E respeitou, né, pessoal? Canalzinho aqui, ó, tá? Gerado por esses dois fundos aqui, tá? Então é dessa maneira que você liga quando você vê duas extremidades, tá? Você coloca aqui e vê o que, que o preço faz. Se ele romper, beleza, ó, rompeu o canal, cara, movimento projetado nele, tá? Aí vai longe. Não rompeu, fica esperto para começar a realizar lucro, tá? Nessa região aqui, tá? E para não entrar comprado alto, tá? Porque a gente não compra, né, na cara do topo do canal, tá? Quem não viu o vídeo, né, de ciclos de mercado, tá, do All Brooks, que é aquele que a gente pensa em posição, né, onde eu posso me posicionar dentro do ciclo, tá? É interessante você ir lá e ver, tá? Então aqui, né, tendência de baixa, né, teve bastante gatilho de venda, né? Deu uma travada aqui na 200, tá? Onde ele costuma dar essa região de travada, né? Primeiro teste da 200, fez um pullback, depois ele veio de baixo para cima, né? E aí já não tem mais, né, o que preocupar aqui, né, para os vendidos, tá? Aí é FAB 4, tá? E aí teve uma movimentação mais linear. Aqui é a movimentação mais segura do dia, tá, pessoal? Depois de um pullback na 9, né, não chega na 20, como relatei, né, indicando força, barra de ignição, né? Seu stop aqui protegido pela 200, protegido pela 9, tá? Difícil do preço voltar e pegar. E aí, né, uma movimentação mais tranquila, tá? Então, esses gatilhos aqui, esse gatilho aqui foi o gatilho mais seguro do dia, tá? E aí depois teve alguns gatilhos de compra aqui, né? Onde travou ali na região, tá? Acabou sempre travando na região ali do canal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então atenção ainda, né? A gente ainda está numa movimentação meio complicada, o dólar, né, caindo mais com as médias apontadas para cima, né? Então ainda é uma tendência de alta, né? E o índice, né, com as médias bem flats ali por enquanto, tá? E o dólar 60 minutos também médias flat, tá? E também, né, com o preço fechando entre as médias. Beleza, pessoal? Então amanhã ainda marque máximas e mínimas, né? Aí a gente atua diferente se a gente vê um rompimento, né? Vê alguma coisa mais direcional. Mas a depender do lado, né, a gente fica esperto, né, com esse afastamento, né, que o preço pode gerar, tá, contra um bom alinhamento das médias. Tá? Para o preço realmente deslizar, a gente precisa, né, desse bom alinhamento. Beleza, pessoal? Valeu, uma boa noite.